Olá, boa tarde. Estamos aqui vivendo numa quinta-feira, muito sol, bom para a praia. Quem gosta e quem pode, né? Quem não pode tem que ficar aqui, né? Trabalhando, né? Mas vamos falar com o Nayan. Acertei. Nome difícil, nome de estranho. A gente às vezes fala assim com uma certa insegurança. O Nayan, ele faz um trabalho diferenciado de recrutamento e seleção. Ele vai falar com toda a habilidade sobre esse trabalho, que inclusive ele falando comigo ali em off, eu achei muito interessante. Não é o suficiente você ser um técnico num assunto. Precisa de uma pitadinha de mais alguma coisa que o Nayan vai colocar para nós. Nayan, é um prazer ter você conosco aqui e gostaria que você falasse desse teu trabalho, como nasceu e onde nasceu essa ideia de fazer um trabalho diferenciado de recrutamento e seleção. Boa tarde. Primeiro, boa tarde aos telespectadores, boa tarde a você pela oportunidade, agradeço. Realmente é um prazer estar aqui nesse programa. Então, a empresa que eu trabalho é a IU Seleção de Talentos, e ela é uma empresa que ela é nova no mercado, faz um ano que ela existe, mas a metodologia que se utiliza, ela já é desenvolvida há 10 anos pelo empresário chamado Júlio Domingos, que ele tem uma empresa de consultoria. Então, durante 10 anos, ele desenvolveu uma metodologia para que o trabalho de seleção ele não pegasse apenas um aspecto técnico das pessoas, mas ele também buscasse identificar, a partir da nossa metodologia, a vocação daquele profissional. Porque a gente vê muito no mercado que as pessoas elas têm habilidades técnicas, no entanto, falta uma realização pessoal no trabalho. Inclusive, uma pesquisa feita no ano passado aqui no Brasil, eles identificaram que 90% das pessoas que trabalham elas estão infelizes com o que elas fazem. Então, é uma questão até de saúde social, a gente tem um trabalho que olha um pouco mais além apenas do técnico, mas o que realiza aquela pessoa? Onde que ela vai conseguir ser feliz? Vejamos, no ano passado, acredito que ainda tenhamos neste ano, o fisioterapeuta, né? Estava faltando profissional no mercado e muitos jovens foram para a faculdade para fazer o curso. Mas eram jovens que estavam indo fazer o curso justamente pelo fato de não ter no mercado de trabalho. Mas e aí? Eles gostam da profissão? Aí existe uma vaga lá, existe uma vaga para um fisioterapeuta numa clínica ou num hospital, uma vaga. E aí nós temos lá 50 candidatos. Aí você entra para selecionar esse um profissional que é apto para a função. Exatamente. Nesse caso, em qualquer processo de seleção que a gente faz, a gente sempre busca identificar, através dessa nossa metodologia, qual que é esse ponto de realização dessa pessoa. Então, por exemplo, nesse caso que você comentou, já aconteceu algumas situações em que a própria empresa ela disse que ela não precisava que se tivesse alguma experiência profissional, que às vezes algumas empresas pedem, mas hoje em dia, do que eu percebo, é que cada vez isso está menos comum, porque as empresas elas querem muito mais alguém que goste daquilo que faça, porque a parte técnica você ensina, mas aprender a gostar de algo você não consegue ensinar. Então as próprias empresas já estão enxergando isso no mercado, que vale muito mais alguém que se realiza fazendo algo, porque ela vai ser muito mais motivada, do que alguém que apenas faz para poder sobreviver e conseguir o dinheiro, né, que é muito comum hoje em dia, infelizmente. Agora, o povo lá fora está querendo saber, porque não foi colocado ali os caracteres ali do Nayan, e ninguém sabe quem é o Nayan, sabe que é o Nayan, ele é consultor, né, trabalha com esse trabalho, faz esse trabalho aí, que não é um RH, mas seleção e recrutamento, é o calo de alguns profissionais. Mas me diga, qual é a tua empresa e o seu telefone de contato? Bom, a empresa então é a IU, Seleção de Talentos. O meu nome é Nayan Azevedo e caso queira entrar em contato comigo, pode ser através de duas formas. Uma por e-mail, é o nayan@iuseleção.com.br. No caso, IU é YOU. E o número
pode ser através do WhatsApp ou ligação, é 48 98419 5088. Então tem essas duas formas para poder entrar em contato comigo e a gente pode conversar e ver qual que é a demanda da pessoa. Agora, ô Nayan, então você, se você não conseguiu anotar, daqui a pouco ele vai repetir o endereço eletrônico, vai repetir o telefone e se tiver um espaço físico também, né, vai dar. Tem espaço físico? A gente atualmente prefere ir na empresa. E na empresa. Uhum. Então ele vai dar os contatos mais uma vez para que você, empresário, possa anotar. É importante isso, porque o camarada vai lá, tem uma formação acadêmica, mas ele tem apenas a formação acadêmica. Ele não tem assim chamado para aquilo, né? Não é o dom dele de fazer aquilo ali. Então, é por isso que nós temos muitas vezes nós temos médicos, maus médicos, mas o cara fez uma faculdade, não fez lá uma residência, não estudou lá 9, 10 anos, né, com suas especializações, suas residências. Mas por que ele é um mau médico? Não é, ele não tem chamado para aquilo ali. Ele fez uma faculdade porque, de repente, o pai empurrou, a mãe empurrou, né? Ele achou bonito andar com roupa branca, mas ele não tem um chamado. Aí entra o Nayan com essa possibilidade de detectar isso na pessoa. Ô, Nayan, qual é a dificuldade que nós temos, né, que você pode ter, de repente, em identificar o talento, porque na verdade você não busca o profissional, você busca o talento que está no profissional, né? É evidente, se o profissional tem talento, ele é um bom profissional. Mas qual é a dificuldade de identificar o talento desse profissional aí? A nossa maior dificuldade no trabalho, quando a gente vai fazer esse processo de identificação de talentos, principalmente, posso dizer que é como se fosse um trauma que as pessoas têm dos processos de seleção em si. Durante muito tempo, o processo de seleção ele foi algo que pouco considerou que a pessoa ficasse à vontade. Não sei de onde é que surgiu, mas se tem uma crença social de que para poder saber se a pessoa é boa ou não, você tem que colocar ela em pressão, você tem que deixar ela desconfortável, e ali você vai saber como é que a pessoa é. Mas a nossa empresa ela vai para um viés totalmente diferente. Porque se a gente quer saber qual que é a vocação daquela pessoa, o que a pessoa tem de mais precioso, né? Porque talento, ela vem da palavra talentum, que é o que a pessoa tem de mais precioso. E se a gente quer descobrir o que a pessoa tem de mais precioso, a gente precisa deixar a pessoa à vontade. Porque às vezes ela até se sai bem, não é mesmo, num processo de seleção, mas passado 1, 2 meses, tu descobre que ela não era aquilo que ela se revelou ser. A pessoa talvez tenha algum vício que tu não identificou ou alguma potencialidade que você não viu e deixou passar também, isso acontece. Então, o nosso maior desafio é criar um ambiente que seja acolhedor para a pessoa, para que a entrevista a pessoa fique à vontade e aí sim a gente consiga se aproximar de quem que aquela pessoa é, na sua essência, no mais profundo. E que às vezes até a pessoa mesmo não sabe. Como a gente já teve experiências durante o processo de entrevista, a pessoa ela se depara com perguntas que ela nunca tinha feito. Qual que é o meu sonho? O que me realiza? O que eu gosto de fazer realmente? Então, nesse momento, ela se depara com coisas muito profundas que estavam ocultas até para ela e que às vezes é até difícil ela lidar. A gente já teve gente, por exemplo, que se emociona nesse processo porque ela nunca tinha parado para se perguntar sobre isso. Então, a maior dificuldade é essa falta de conhecimento das pessoas sobre elas, quem elas são, de fato. Que isso tem raízes em muitas coisas da sociedade, né, que não promovem esse momento. Por isso, o nosso maior desafio é conseguir se aproximar de quem que a pessoa realmente é. Quem que é você? O que te realiza? E esse, com certeza, é o que a gente mais se esforça para conseguir alcançar no nosso trabalho. Aí o camarada vai lá e faz uma faculdade de jornalismo, mas quando ele se depara com a situação, frente a frente com a pessoa, ele fica introvertido, ele não se desenvolve. Ou, de repente, ele tem que entrar para uma editoria policial, ele vai ter que ir lá, estar frente a frente num tiroteio, ou, de repente, estar frente a frente com um cadáver ali, em situação difícil, ensanguentado, né, uma situação deplorável, ele desmaia. Pô, ele está preparado para aquilo ali, será? Né? É evidente que ele pode optar também, não, essa matéria eu não posso fazer, não quero fazer. Né? Mas uma suposição, um exemplo. Né? Um exemplo. Mas eu quero ser jornalista, mas eu tenho medo de pessoas.
Eu não me sinto bem falando com pessoas. Aí o Nayan entra para poder identificar se esse camarada pode realmente ser um jornalista ou você deve procurar outra profissão, menos essa aí. Exatamente. Isso que tu fala são situações que acontecem bastante, ou, ou até o contrário, né? A pessoa achava que determinada profissão era o que ela amava, mas quando você começa a conversar com ela, começa a querer se aprofundar naquele tema com ela, você identifica que não, que aquilo realmente não é o que realiza ela. No entanto, como a gente já comentou aqui, o aspecto técnico você ensina. Então, às vezes, a pessoa ela não teve uma formação, tanto no sentido da faculdade ou como pessoal, para poder lidar com um determinado aspecto que a profissão ela vai exigir. E a gente não vai saber, de fato, lidar com tudo. Mas, se a pessoa gosta daquilo que ela faz, isso já é 90% do caminho. E os outros 10% a empresa ajuda ela, e muitas empresas hoje em dia elas estão dispostas a ensinar as pessoas a fazer o trabalho. Inclusive, teve uma pesquisa feita em 2018, no ano passado, em 12 países, incluindo o Brasil, que se identificou que pessoas motivadas elas rendem até 50% mais do que pessoas que não estão motivadas. Ou seja, quem rende mais não é quem tem a melhor qualificação técnica, mas é quem está mais motivado no trabalho. E por isso não existe ninguém mais motivado no trabalho do que a pessoa que faz aquilo que gosta. E esse é o nosso desafio, encontrar essas pessoas, primeiro conseguir identificar nelas, para poder ela ocupar determinada vaga. E hoje em dia, no mercado que a gente trabalha, a gente vai justamente para ajudar o empresário em quê? Em ele conseguir economizar tempo e dinheiro. Porque tempo, um processo de seleção, ele leva em média 40 horas para poder ser feito, um processo bem feito. E a questão do dinheiro, porque se você tem alguém que é vocacionado para aquele trabalho, ela vai produzir muito mais. Então é vantagem tanto para a pessoa, que ela começa a ficar mais saudável e feliz, como para o empresário, que também vai economizar tempo e também vai conseguir ter uma produtividade melhor da sua empresa. Mas, Nayan, nós temos 3 minutinhos. Nós estamos falando de empresa que vai selecionar o profissional que vai trabalhar. Mas também temos a situação daquele camarada que quer abrir a sua empresa. O seu trabalho é fundamental para essa pessoa. Que, de repente, eu vou abrir um restaurante, mas é minha área, eu tenho paixão por isso. Né? Nesses 3 minutinhos, nós agora já damos 2 minutos, eu acredito, fazer uma explanaçãozinha para nós encerrarmos sobre o empresário que quer abrir seu negócio. Então, para você, se você é um empresário e nos assiste, que quer abrir esse seu negócio, ou às vezes até tem dúvida se de fato é isso que vai te realizar ou não, a sugestão que eu te dou é tirar um tempo para você. Vá a algum lugar que você goste, reflita, se ouça, pense naquilo que como você identifica a sua vocação, aquilo que você faria o resto da vida sem precisar ganhar nada. Pense no que você faria acordando 5 da manhã todo dia, se fosse necessário, e você ficaria super feliz com isso. Se mesmo fazendo esse exercício tu não conseguir identificar, pode vir falar comigo, me chama no número 48 98419 5088. A gente pode marcar uma conversa, um café, um almoço, e quem sabe eu posso te ajudar nessa necessidade. E com certeza vai ajudar bastante, principalmente o microempresário. O microempresário é o cara mais perdido que temos por aí fora, né? Gente, estamos encerrando a programação, vai seguir a programação da Prêmio TV. Muito obrigado por estar conosco. Agradeço muito a oportunidade. E daqui a pouco as pessoas irão te ligar para tirar as suas dúvidas. Dúvida é o que mais vai aparecer para ti. Até breve, pessoal.